Olá, caros espectadores do podcast Falando de Deus. É um grande prazer estar aqui hoje, do lado de cá, como apresentador. Excepcionalmente hoje, porque hoje eu vou entrevistar o apresentador do programa, meu particular amigo, pastor Marcos Pavan. Tenho certeza que será um tempo de qualidade e de muita edificação espiritual. Então eu convido você para vir e ficar aqui com a gente. Vem conosco! Olá, meu amigo pastor Marcos Pavan. É uma honra muito grande entrevistá-lo hoje no podcast Falando de Deus, o seu programa. Quer dizer, hoje, meu e do nosso produtor e diretor Adenilson Ribeiro. Hoje o senhor é meu entrevistado. Seja bem-vindo. Que coisa boa. Vocês estão vendo, espectadores Falando de Deus. Já perdi o programa, olha só. Eu quero cumprimentar a todos, nossos espectadores do Falando de Deus. A paz do Senhor, pastor. É uma alegria a gente estar aqui juntos falando de Deus. Bom, vou começar com uma pergunta simples, que é uma pergunta que o pastor Marcos gosta de fazer para todos os entrevistados que venham falando de Deus. Como foi a sua conversão a Cristo? O senhor já nasceu num lar evangélico? Ou o senhor se converteu depois de adolescente, jovem, adulto? Como é que foi a sua conversão? A minha conversão, pastor Gesiel, ela se deu já na fase adulta, porque eu nasci no berço cristão e, inclusive, os nossos espectadores do Falando de Deus sabem que sempre os nossos convidados que aqui vêm, a gente faz questão de fazer essa pergunta e cada um tem um testemunho diferente para contar. E o meu também, hoje eu tenho essa oportunidade também de contar que eu nasci no berço cristão, porém, a minha conversão mesmo se deu no ano de 2009, por uma situação muito adversa da minha vida, e eu já casado, pai de filhos, e servindo a Deus, estando na igreja há tantos anos. Mas a conversão é algo diferente, é uma mudança de vida, é uma entrega, é uma mudança de atitude. E isso só aconteceu no ano de 2009, quando eu passei uma dificuldade muito grande. Eu fui ameaçado de morte, não porque eu devia, mas porque achavam que eu devesse alguma coisa naquela área que eu fui acusado. E foi muito triste para mim. E eu saí pelas estradas sem rumo, sem norte. E eu parei na beira de uma estrada e eu comecei a falar com Deus ali e contando com a ajuda e com a misericórdia de Deus, pastor. E miraculosamente o Senhor Deus ouviu a minha súplica na beira daquela estrada. E eu, naquela de ficar enxugando os olhos com as lágrimas, o Senhor me deu uma visão pastoral, eu subindo em um altar de terno e gravata e com a Bíblia na mão. Então eu entendi que eu não ia morrer. Aquela luta, aquela peleja, aquela dificuldade que eu estava enfrentando, aquelas acusações que eu estava sofrendo, não iam ceifar a minha vida. E o Senhor Jesus ali então me fez um chamado e eu aceitei e pretendo cumprir ele todos os dias da minha vida. Mas a minha infância, eu nasci no berço cristão, mas a minha conversão se deu no ano de 2009. Bem, nós estamos falando de conversão. A palavra conversão, ela significa convergir, mudança de direção. Por isso a conversão a Cristo, ela trata-se de um estado de arrependimento. Esse é o significado da palavra arrependimento nos originais. Mudar de direção, convergir, tomar a direção correta. E todos nós sabemos que vivemos num mundo que jaz no maligno e que vai numa direção totalmente oposta. Então eu lhe pergunto, na sua opinião, qual é o maior desafio para se manter uma vida cristã autêntica na atualidade? O maior desafio é cumprir os desígnios de Deus. E eu consigo dividir ele de três maneiras. Deus, pessoas e coisas. E costumeiramente a gente inverte essa ordem. E ao inverter esta ordem, a gente deixa de cumprir os desígnios e as vontades de Deus. Então uma conversão verdadeira, caro espectador do Falando de Deus,
é realmente, como o pastor acabara de dizer, é uma mudança de direção. A pessoa estava indo para um determinado lugar e agora entregou a sua vida a Jesus e agora mudou aos desígnios de Deus, à vontade de Deus, ao propósito de Deus. Então Deus é para ser adorado, as pessoas para serem amadas e as coisas para serem usadas. Então o maior desafio hoje, eu digo que é de cumprir os desígnios de Deus, porque as pessoas pegam as coisas e colocam no lugar de Deus. Lamentável. Amam essas coisas que eram para estar no bolso, que eram para estar palpáveis, e substituem isto, tiram Deus do trono, tiram Deus da vida deles e colocam as coisas. E as pessoas que eram para ser amadas, elas são usadas no lugar das coisas. Então hoje é um desafio muito grande de cumprir os desígnios de Deus, que o próprio Senhor Jesus deixou registrado lá em Mateus capítulo 22 e o verso de número 37. Ele diz ali que o primeiro e grande mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração e de todo o seu entendimento. E o segundo mandamento, tão grande quanto este, amar o próximo como a ti mesmo. E o próprio escritor, o evangelista Mateus, ele escreve no capítulo 6, o verso 23, da seguinte maneira. Ele diz ali a seguinte frase: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Deus deu as coisas para serem usadas, as pessoas para serem amadas, e Ele, o próprio Deus, para ser exaltado, glorificado, adorado. Então o duro hoje, nesta geração que nós estamos, onde as pessoas dão tanto valores às coisas e às posses dessa vida, o duro é a pessoa manter-se nessa linhagem, nesse desígnio de Deus para cumprir. Então, cumprir é um desafio muito grande, mas dá para fazer, apenas obedecer a Deus. E a alegria maior que uma pessoa pode sentir é em cumprir esse desígnio de Deus. Uma felicidade na vida de uma pessoa, pastor, e certamente o senhor vai complementar esse meu comentário, mas para a pessoa ser feliz completamente, tem que ser segundo os desígnios de Deus, senão uma alegria é falsa, pastor. Perfeito, vontade de Deus. Vontade de Deus. Bem, a sua resposta me leva a uma outra pergunta, porque quando nós falamos em conversão, falamos em mudança de vida e desafios, todos nós devemos nos lembrar que nós falamos muito, fala-se muito, em primeiro amor, e a Bíblia trata do primeiro amor. Há uma igreja do Apocalipse que foi condenada por abandonar o primeiro amor, foi censurada por Cristo. Todavia, nós sabemos que quando falamos de primeiro amor, nós falamos dos primeiros passos na fé, dessa empolgação que a gente tem quando aceita Cristo, e aí a gente está sempre à disposição para qualquer coisa. O momento do fogo. Todavia, a gente também sabe que depois vem a maturidade. À medida em que você vai caminhando na fé, você vai adquirindo maturidade cristã. A pergunta é a seguinte: o senhor acha mais difícil servir a Cristo tendo esta vida autêntica cristã, no princípio da fé, ou depois, quando a maturidade já chegou? Eu entendo, pastor Gesiel Freitas, espectadores do Falando de Deus, eu entendo que a maturidade se torna mais difícil, porque é cada dia que a pessoa vai adquirindo esta maturidade com experiências. Então, maturidade, a gente entende maturidade, para usar esta frase em uma pessoa, dá-se entendimento que essa pessoa cresceu em entendimento, cresceu em graça, cresceu em poder do céu, cresceu em obediência, né? Cresceu em prudência. Então a gente precisa entender um pouco isso. O próprio apóstolo Paulo, ele diz ali em Efésios, o capítulo 4 e o verso 15, ele trata sobre isso. Ele diz ali, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que nos confiou, ou aquele que nós conhecemos, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amigos espectadores, caro pastor, é uma escolha a cada dia, é uma escolha diária, E nessa escolha diária que nós temos,
ela se torna mais difícil, porque quanto mais o tempo vai passando, a gente começa a achar que isso é pesado ou é um certo exagero. Não, mas para cumprir os desígnios de Deus é preciso ter essa maturidade. E quando a pessoa vem é diferente, não é, pastor? Quando a pessoa vem é aquele momento do fogo, é aquele momento, raramente quando a pessoa chega no cristianismo a pessoa questiona alguma coisa, não questiona nada. A pessoa começa apenas a vivenciar aquelas coisas boas. É a paixão inicial, né? É a paixão inicial. E depois essa maturidade vai trazendo responsabilidades também. Responsabilidades, como eu disse, é uma escolha a cada dia para que a pessoa vá crescendo em graça e em conhecimento. E como o apóstolo ali orienta, que nós cresçamos nesse conhecimento, nessa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu entendo que é mais dificultoso no período da maturidade, para a pessoa se manter para aquilo que Deus confiou a ele. Bem, todos nós sabemos que o ministério pastoral, e o senhor é um pastor, um homem de Deus, ele nos dá a oportunidade de termos muitas experiências, tanto pessoais, quanto também relacionadas às pessoas com as quais nós lidamos no dia a dia. Eu gostaria que o senhor citasse uma experiência de terceiros, uma experiência breve de terceiro que te surpreendeu na fé. Pode até ser um milagre que aconteceu ao longo dessa sua jornada. Pastor Josiel, nós tivemos a oportunidade dada por Deus de estar junto com uma equipe de irmãos à frente de uma casa de recuperação. E passaram por lá inúmeras pessoas no tempo em que a gente esteve junto com uma equipe como responsável daquela obra. E nós observamos ali coisas grandiosas. Há relatos, óbvio que não vou citar nome por se tornar um programa público, há relatos ali que nós podemos dar testemunho aqui de uma pessoa pelo menos que ficou 8 anos na rua, morando na rua, debaixo de ponte, um atirador de elite do exército, caiu no vício, foi experimentar o vício e o vício experimentou ele. O vício tomou conta da vida dele, irmãos. E aquele homem caiu na decadência profunda, perdeu a família, os familiares se afastaram e ele foi viver na rua. 8 anos, um homem acadêmico, preparado, caiu nessa cilada do diabo. É o que o diabo faz com as pessoas, né? Acaba, ele veio para matar, roubar e destruir. E nós então abraçamos aquela pessoa, levamos para a casa de recuperação. 6 meses depois, a gente pregando o Evangelho, anunciando o reino de Deus, orando junto, jejuando junto, falando de Deus junto. Aquele homem mudou drasticamente. Ele foi totalmente recuperado. Aleluia. Pela palavra de Deus. Glória a Deus. Então, aquilo que mais me surpreende, aquilo que mais me alegra, aquilo que faz a gente seguir adiante, são esses tipos de testemunho. É verdadeiramente uma mudança de vida. A pessoa foi promovida a ela, foi dada a ela, e ela recebeu aquilo dentro do seu coração. E realmente houve uma mudança verdadeira na vida daquele homem. Então aquilo marcou para a nossa vida. Mas não foram só um. Foram muitos que o Senhor Jesus fez essa mudança. Palavra de Deus pregada e o amor, o aconchego, a comunhão, fez com que acontecesse esse grandioso milagre na vida deste homem. E tantos outros que também aconteceu. Então isso é que me fascina. Isso é que é o combustível que nos faz tocar diante aquilo que o Senhor colocou na nossa mão. O resultado é glorioso. E é só a palavra, não precisa mais. É o que faz valer a pena, né? É suficiente. Bem, eu gostaria, e disse ao pastor Marcos antes da nossa entrevista, que esse podcast de hoje fosse uma montanha-russa de emoções. Que a gente pudesse passar tanto experiências mais sérias, quanto coisas interessantes, pitorescas que acontecem ao longo da nossa fé. E o senhor sabe, como eu, vivendo há muito tempo na igreja, que a gente não vive só essas emoções espirituais que tocam a alma e nos fazem chorar. A gente também vive muita coisa cômica, hilária, engraçada. E certamente ao longo da sua experiência na fé, o senhor deve ter presenciado em algum culto, alguma coisa cômica, alguma coisa engraçada, que eu gostaria que o senhor compartilhasse com os espectadores do Falando de Deus.
Esse momento é um momento para a gente descontrair. E eu quero relembrar aqui de um jovem ainda. Ele tinha 17, 18 anos. E nós trabalhávamos junto na roça, serviço de roça, catando laranja. E a gente foi evangelizando ele. E um dia ele veio para a igreja e ele foi impactado com a palavra de Deus. E ele não ergueu só uma mão, ergueu as duas mãos para cima e entregou a vida dele a Jesus. Mas aí o pastor já ficou todo contente, claro, óbvio, né? E uma semana depois o pastor já disse assim: olha, ele é um homem, não perde nenhum culto, se converteu esses dias e tal. Vamos ouvir o que ele tem para dizer sobre Jesus, né? E aquele camarada então pega o microfone sem experiência nenhuma, né? Depois se tornou um obreiro, hoje ele é um obreiro, hoje ele é um presbítero da casa de Deus. E ele pega aquele microfone e ele começa a cantar uma moda de viola, uma música dessas caipiras. Dessas caipiras. De viola. O senhor não lembra nem qual é a música, nem qual era o autor? Eu não me lembro. Não lembro. Não me lembro. Mas aquilo para mim foi um negócio, não teve, todo mundo tentou se segurar. Não tem como, né? Não teve como não dar risada. Mas aí depois, no final, aí conversamos com ele. E nessa boa conversa o pastor disse a ele: esquece daqui para trás, só que da agora para frente você só canta hino de louvor a Deus. Essas coisas acontecem. Me parece ser mais uma inexperiência do sacerdote, o pastor, do que propriamente da pessoa recém-convertida. Agora, eu acho isso tudo muito interessante, porque eu sempre digo às pessoas que a escola mais excelente do mundo é você lidar com pessoas. Lidar com pessoas é a coisa mais fantástica do mundo, porque você sempre está aprendendo. As pessoas são diferentes, elas vêm de origens diferentes, culturas diferentes, e você, como pastor, você lida com pessoas, com rebanho de ovelhas, e naturalmente você tem que saber como tratar cada uma delas. E a gente vive essas experiências de vermos as nossas vidas sendo usadas como instrumentos para a transformação de outras pessoas, e a gente passa por situações que também nos comovem no dia a dia, no tratamento do crente, das pessoas. O que mais te comove num crente no tratamento pastoral? Pastor e espectadores do Falando de Deus, essa pergunta eu tenho que me segurar aqui para as lágrimas não descer, porque o Senhor sabe muito bem disso, qual é esse sentimento. Eu me recordo, eu estava dirigindo uma igreja em Pindorama e de repente chega uma pessoa dizendo que a família estava em desespero porque existia uma pessoa que estava possuída por demônios naquela casa. E trouxeram aquela pessoa na igreja e nós, pela infinita misericórdia de Deus, expulsamos o demônio, aquela pessoa ficou liberta. E depois do culto, aquela pessoa disse: pastor, vá orar na minha casa. Nós fomos lá. Eu com a minha esposa e minha família, alguns dos irmãos que ali estavam, nós fomos lá, não era tão longe. E quando nós chegamos lá, era uma casa bem simples e tinha um pedaço de madeira que cruzava o meio do cômodo. E ali existia uma corda e tinha uma cadeira que estava embaixo. E ao ver aquilo, eu consegui entender o quão poderoso é a mensagem do Evangelho. Aleluia. Aquela mensagem simples, dentro de uma igrejinha simples, de um pastor simples, salvou a vida de uma pessoa. Então, essas coisas marcam a vida da gente. A gente vai fazer um aconselhamento pastoral, por exemplo, às vezes um matrimônio está acabado, está morto, está atrocidade. Eu recebi uma ligação de São José do Rio Preto, e uma mulher dizia assim: olha, meu casamento está terminado, pastor. E ela chegou a dizer assim: meu casamento está morto. E eu disse assim: essa é a especialidade de Jesus, ressuscitar morto. Vamos orar, vamos investir. Estivemos lá aconselhando. Isso já fazem 5, 6 anos. E o que nós recebemos deles lá são só boas notícias do matrimônio. E tantas outras áreas. Então, esse chamado pastoral, ser pregador do Evangelho, né? Ainda que na simplicidade, que a gente não é um douto, a gente é simples, um modo de falar,
mas a gente fala apenas aquilo que o Espírito de Deus coloca no nosso coração e a gente vê o resultado. Então, nessa simplicidade, a gente vê toda essa ação de Deus na vida da gente, a gente fica impactado. A gente coloca a cabeça no travesseiro, igual aquele dia, cheguei, coloquei a minha cabeça ao travesseiro e a minha oração era de gratidão e chorava a Deus. Como Deus trabalha. Como Deus trabalha. A gente, por mais simples que seja, mas com o coração contrito e quebrantado, e Deus salvou a vida daquela pessoa que já estava lá com o laço, lá a corda, já com o laço amarrado, estava até a cadeira para se suicidar. E essa pessoa é viva até hoje, serve a Deus até hoje, ali na cidade de Vindoramos. Que coisa gloriosa! E você que nos acompanha nesse nosso programa, nós não sabemos o que você pode enfrentar na sua casa, no seu lar, na sua família, com você mesmo, uma luta interna, amado pastor. Com certeza. Esta mensagem de Cristo Jesus sendo pregada como ela é, na sua veracidade da palavra de Deus, ela surge um resultado que pode mudar qualquer quadro da sua vida. Pode instigar você à fé, levantar você, tirar você dos calabouços, quebrar as correntes do maligno, libertar a sua vida, te fazer um novo homem, uma nova mulher. É esta mensagem que nós pregamos. E toda oportunidade que temos, nós temos que pregar. Agora, o senhor tocou num ponto de convergência muito interessante para o Evangelho. Eu sou, pela misericórdia de Deus, criado num lar cristão, com os meus antepassados, os meus ancestrais, pastores. Então, eu tive esse privilégio de ser criado na igreja e de ver como Deus trabalha no seio da igreja e as mudanças que o Evangelho, que a igreja sofreu ao longo dos anos. O senhor falou aí da mensagem simples, que o senhor é um homem simples e vê Deus operar na simplicidade. Mas a gente também não pode se esquecer que a igreja amadureceu muito. E nós hoje temos acesso a muita informação. Louvado seja Os nossos pastores antepassados, eles eram todos homens simples, a maioria deles, inclusive, quase sem leitura, levando apenas a mensagem que diz que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Hoje, as nossas oportunidades, elas foram extremamente ampliadas. Nós temos acesso à informação teológica. Todos nós hoje temos a capacidade de nos formarmos ou sermos formados, lapidados por um curso teológico. Temos a oportunidade acadêmica, não só da escola bíblica dominical, que a gente vai domingo de manhã para a igreja para aprender, mas os cursos teológicos. E eu sei que o senhor também é muito interessado nesses temas teológicos. E falando dessa convergência, qual é o tema teológico que mais atrai o pastor Marcos Pavão? Eu creio que não só eu, mas também o amado pastor Gesiel Freitas. O pastor Gesiel Freitas tem até um livro que trata do assunto escatologia. A hora final. Eu acho que é um assunto, e não é só o que eu mais gosto, mas eu entendo que também é um assunto emergente, urgente de ser anunciado. Porque é o anúncio das coisas do fim. É aquilo que o Senhor Deus preparou e de antemão, por meio da sua palavra, Ele revelou. E se não esmiuçar a palavra de Deus, se não se aprofundar em uma teologia sadia nesse assunto, a pessoa vai falar muita bobagem, porque é um assunto, é um terreno escorregadio, né, pastor? É um terreno muito escorregadio. Mas pelo desafio da escatologia, eu entendo que é a matéria de teologia que mais me encanta. Principalmente nós, eu que já venho do berço cristão há 45 anos e eu vi muitas revelações daquelas que foram nos pregadas lá atrás, ainda meninos, que hoje já são cumpridas, já não são mais um futuro que ia vir, não, já se tornou um passado, porque já passamos por ela e estamos encaminhando para outras profecias. Então é isso que me encanta. Eu quero saber como vai ser daqui 10 anos, como vai ser daqui 20 anos, se Jesus não voltar. Eu quero saber, para mim poder orientar as pessoas. Então, a matéria que mais me encanta, que mais enche a minha alma, que mais dá o desejo de buscar, é a escatologia. Eu vou fazer uma pergunta que vai fugir totalmente do script que preparei para essa entrevista. Bem, o senhor forma uma dupla
com o cantor Adenilson Ribeiro. Sim. Uma dupla, por sinal, muito prazerosa de se ouvir. Graças a com Deus. lindas composições. O que significa cantar para o senhor? Meu Deus. Cantar é tudo. Porque eu entendo que se você pegar um passarinho, pode observar, e você colocar ele, enclausurar ele, e você vai observar que durante uns dias ele vai ficar meio ali, meio triste, angustiado pelaquela situação que ele está enfrentando. Mas daí uns dias a situação não mudou, ele continua dentro da gaiola, ele continua preso, ele continua sendo limitado em liberdade, somente naquele cantinho ali. Mas ele resolve fazer aquilo a qual ele foi levantado para fazer, ele canta. Ele engrandece a Deus. Então eu entendo que a gente é do mesmo modo. A Escritura Sagrada diz que quem está triste, ore, e quem está feliz, louve a Deus. Então a minha alegria, o desejo da minha alma, é sempre que possa estar louvando a Deus. Se tirar isso de mim, tirou tudo. E o Senhor Deus, pela sua infinita misericórdia, nos tem dado a graça de poder louvar a Deus em igrejas, eventos, na nossa igreja, ainda com essa dupla que nós formamos, e poder ainda gravar e levar adiante aquela mensagem gloriosa que o Senhor colocou em nosso coração por meio de poesia e melodia, que são esses louvores que engrandecem o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu entendo que louvar a Deus, cantar hino de adoração a Deus, o Senhor dá uma espécie de dom, capacita a pessoa. E se a pessoa não fazer, a pessoa não vai estar bem. E é isso que acontece comigo. Se eu não louvar a Deus, se eu não cantar, ainda que com as minhas limitações, mas se eu não fazer isso, eu não consigo ser feliz. Eu acho que cantar está no cardápio da minha felicidade. Ainda bem para nós. Louvado seja Deus. Bem, a maior experiência que qualquer ser humano pode viver é a experiência da salvação em Jesus Cristo. É você conhecer a Cristo, entregar sua vida a Ele e ser transformado pela presença e pela ação de Cristo na sua vida. Mas aí vem uma segunda experiência que eu acho a mais linda do cristianismo, que é a experiência do batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, como preferem alguns teólogos. Eu gostaria que o senhor nos contasse um pouco da sua experiência pessoal do batismo com o Espírito Santo. Como foi, quanto tempo o senhor buscou e o que mudou na sua vida depois dessa experiência? Que coisa maravilhosa. Eu busquei 6 anos. O batismo 6 anos. Isso. Eu fui batizado no dia 11 de junho, batizado nas águas, no dia 11 de junho de 1989. E eu recebi o batismo com o Espírito Santo de Deus em uma campanha gloriosa que nós estávamos na Igreja do Evangelho Quadrangular, no dia 10 de abril de 1995. Então foram 6 anos buscando o batismo com o Espírito Santo de Deus, e o Senhor, por sua infinita misericórdia, me deu essa graça gloriosa, esse revestimento de poder. E o que significa? O Senhor Jesus, ele responde em Lucas 24:49, quando ele dá uma ordem ali aos seus discípulos: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido, ao termo que ele usa, de poder. Então, o batismo com o Espírito Santo te dá força para vencer, te dá força para buscar, te dá força para ir muito mais além da onde você poderia um dia pensar em chegar no sentido espiritual, em todas as áreas que abrangem a vida de uma vida cristã para com Deus. Bem, o senhor disse vida cristã. Vida cristã envolve convívio cristão. Vivemos entre os nossos irmãos. Aliás, não há igreja sem convívio cristão. Não há comunhão sem convívio cristão. Eu gostaria de saber qual é a sua visão e o seu conceito sobre amizade e comunhão entre os irmãos da igreja. Tem uma frase, eu nunca ouvi ninguém dizer, e eu digo, talvez ela seja de alguém, mas a ideia minha não foi copiar. Diz assim a frase: comunhão
privilégio dos salvos. E todo salvo tem que ter comunhão. Se alguém não tem comunhão, não é salvo. Essa fé, esse indivíduo é falso. Isso é sério. Isso é sério. Muito sério. É falso. Porque se não haver comunhão para com o próximo, não tem comunhão para com Deus. Então a fé é vazia. A fé é morta. Não vale nada. Então essa frase, eu entendo que Deus colocou no meu coração, acerca desse assunto, eu acho que descreve muito bem isso. Comunhão é um privilégio que Deus deu aos santos, aos salvos. É um privilégio. E todo salvo, todo aquele que se julga ser santo diante de Deus, tem que ter comunhão. Quem não tem, busque comunhão. Porque se não ter comunhão com o seu próximo, nunca vai ter com Deus. O evangelista João disse isso. Bem, os nossos espectadores do Falando de Deus, eles não estão vendo, mas por detrás dessas câmeras existe o nosso produtor e diretor Adenilson Ribeiro. Faz tudo com excelência, nos mínimos detalhes, e ele já fica olhando para a gente por causa do relógio, não é? Ele já fica limitando a gente na entrevista. Eu, se dependesse de mim, eu ficava aqui 4 horas falando com o senhor. Ele faz assim com a mão? Ele faz assim com a mão e tal, que tem que terminar a entrevista. Então vamos lá, vamos para tentar resumir a entrevista. Eu propus fazer ao final da nossa entrevista uma coisa que a gente chama já há muito tempo em programas de entrevista de ping-pong, que é aquele negócio da pergunta rápida e da resposta rápida. Não é? Faroeste, rápido gatilho. Vamos fazer o ping-pong final. Tudo em uma ou no máximo 3 palavrinhas. Tá pronto? Pronto. Podemos seguir? Então vamos lá. Sua comida preferida, uma salgada e uma doce? A doce pudim, salgado pizza. Aleluia. Eu nem vou interferir na resposta. Seu lugar preferido? Igreja. Isso é doença de pastor? Não? Não tem o que fazer. Né? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não sei se acontece com o senhor. Certamente, se tem aquele dia que às vezes no meio do dia não tem uma alma dentro da igreja e parece que a alma da gente está sedenta, a gente vai na igreja, abre a igreja, entra, senta lá, arruma um copinho aqui, uma coisa lá e já sai todo aliviado. É o melhor lugar para estar, na casa de Deus. Louvado seja Deus. Bem-vindo ao clube. Seu lazer preferido? O meu lazer preferido, eu prefiro dizer o seguinte: se a minha família está comigo, qualquer lugar é um lazer, é uma festa. Se eles estão comigo, qualquer lugar está ótimo. Então o senhor me conduziu a outra pergunta do ping-pong. Bom, só 3 palavras sobre família, esposa e filhos. Meu Deus. Tem tantas palavras que a gente podia dizer, mas primeira coisa, eu acho que é o alicerce, eu acho que é o dever de um homem ter família e ser cuidador dela, e privilégio. É um privilégio. É a maior entidade que Deus deixou na terra como forma de bênção, a família. Diga para a gente, para todos os espectadores do podcast Falando de Deus, um lugar que o senhor não gosta e prefere não frequentar. Às vezes a gente tem que ir, não tem outro jeito, né? Mas o lugar que, se pudesse riscar da lista, era um lugar que faz funeral, um velório ou qualquer ambiente que esteja as pessoas chorando, triste. O senhor sabe que quem tem esse chamado pastoral, mesmo que às vezes a gente não esteja bem, mas a gente quer ver todo mundo sorrir, com um sorriso largo e verdadeiro. E esses lugares dão uma tristeza muito grande, porque está além das forças da gente. A gente não consegue resolver aquilo lá, por mais que a gente tente com uma palavra, é uma consequência lá do pecado de Adão e a gente não consegue resolver. Então é um ambiente que às vezes vou, mas detesto estar lá. Pastor Marcos, qual é a sua relação com a tecnologia? Com a tecnologia já foi pior, mas hoje está melhorando, porque hoje é urgente e necessário. A gente temos a possibilidade de, por meio dessa ferramenta, levar adiante aquilo que Deus nos confiou na nossa mão. Então eu entendo que todas as estratégias que nós possamos usar para levar adiante a palavra de Deus, ela é muito bem-vinda.
E essa ferramenta, ela é uma ferramenta hoje, uma das melhores. Indispensável, né? Indispensável, de um alcance que eu fico, às vezes, abismado. Tanto com o programa Falando de Deus, com a dupla Marcos e Adenilson, outras mensagens que estão aí, a gente fica absolutamente abismado o alcance e feliz. Então eu tenho me aprimorado, sim, para tentar melhorar nessa área. Gosta de dirigir? Dirigir eu amo, é uma paixão. Quando meu pai, que dorme no Senhor, era vivo, a gente fazia até disputa de par ou ímpar para ver quem é que ia dirigir quando a gente ia um pouquinho mais longe, né? Porque eu amo. Parece que a gente está dirigindo, parece que aquele automóvel faz parte é uma extensão do corpo. Sensação de liberdade. Sensação de liberdade, parece que é uma extensão do corpo. E eu acho magnífico, eu gosto demais. Vê lá o que o senhor vai dizer, porque eu estou na lista, hein? O que é um amigo para você? Um amigo é tudo. Porque, óbvio que nós estamos falando no sentido espiritual, estamos falando no sentido terreno. Ninguém pode ser feliz sem um amigo. Porque para ser feliz precisa de um amigo, porque todo mundo tem uns momentos de altos e baixos na vida. E nesses momentos de altos e baixos, o amigo é aquele que vai estar sempre com o ombro pronto para que você possa derramar alguma lágrima e vai estar sempre com a mão estendida para te levantar quando você cair. Uma pessoa sem amigo é uma pessoa infeliz. E eu sou uma pessoa feliz, então eu amo ter amigos, busco amizades e dou valor a elas. Eu estou na lista, né? Glória a Deus. Muito bem. Três palavrinhas sobre Jesus. Meu Deus. Jesus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Príncipe da Paz, mas eu vou falar a quarta, Dono do mundo. E feliz daquele que reconhece isso. Uma única palavra sobre a Bíblia Sagrada. Inerrante. Na sua visão, defina para nós o que é um bom pregador em 2 frases. Se ele estiver pautado na Escritura Sagrada e ele estando cheio da graça, é o suficiente. Então, pautado na Escritura Sagrada, cheio da graça, é tudo que eu espero de um pregador e tudo que eu espero que eu seja quando estou pregando. Bem, estamos chegando ao final da entrevista. Que pena, né? Eu quero dizer a você que, de fato e de verdade, um grande prazer e uma grande honra te entrevistar. Meu Deus. Um presente para mim poder estar aqui no podcast hoje como apresentador, especialmente hoje, nessa edição especial. Vai ficar registrado nessa história de amizade que nos envolve, que nós já nos conhecemos há muitos anos, embora tenhamos estreitado isso nos últimos anos. E sem dúvida, os espectadores todos do Falando de Deus passaram a conhecê-lo melhor como pai, como pastor, como pessoa, e até como cristão. As pessoas passaram a te conhecer melhor hoje através dessa entrevista. Muito obrigado por me conceder esse privilégio aqui no programa e que Deus te abençoe, meu muito amado amigo. Eu tenho orado muito pelo senhor, pelo seu ministério, tenho visto a sua evolução, o seu crescimento, como Deus tem lhe usado, que Deus o continue abençoando. Muito obrigado por esse momento tão especial aqui no Falando de Deus. O senhor sabe que o senhor mora aqui e não paga aluguel, né? Bendito seja Deus. Eu é que agradeço ao amado pastor, agradeço por esse companheiro que Deus tem colocado no nosso caminho e que tem, aliás, que não tem medido esforços para sempre nos ajudar. Então, o amado pastor Gesiel Freitas, que também nos ajudou a idealizar esse programa, o formato dele, a maneira de fazer e as orientações e posicionamento, nos ajudou muito. Eu quero aqui também, claro, não posso deixar de dar testemunho pela vida de Adenilson Ribeiro, que é o nosso diretor, que não mede esforço para levar, junto conosco, essa mensagem do Falando de Deus. Eu entendo que por todo o planeta, por causa que em qualquer lugar do mundo a pessoa pode ter acesso a esse conteúdo, ser abençoada por ele. E eu peço a Deus que o Senhor nos dê cada dia mais sabedoria, entendimento e estratégia para trabalharmos junto nesse programa, levando a mensagem de Deus, juntos falando de Deus. Mas o encerramento é do Senhor. Eu devo registrar aqui, claro,
a minha alegria, né, de ser amigo do senhor e do cantor Adenilson Ribeiro. Primeiro aplaudir aqui a exímia atuação do produtor e diretor Adenilson Ribeiro, que é sempre muito detalhista, né, exigente nos mínimos detalhes. A gente percebe, vendo o programa, a qualidade com que ele é feito. E ter o privilégio de ter sido um dos entrevistados e parabenizá-lo aqui, porque o senhor tem sido um apresentador também extraordinário. Eu tenho assistido muitos podcasts aqui e tenho visto a qualidade desse programa. Que Deus abençoe o senhor. Eu gostaria que o senhor orasse com e pelos nossos espectadores do Falando de Deus. Que alegria. Querido Deus, nós louvamos ao Senhor. Louvamos, Senhor, meu Deus, por tudo que aqui foi falado. Louvamos ao Senhor pelos 30 programas falando de Deus. Senhor, para nós é uma marca, Senhor, meu Deus, muito expressiva. Porque Tu sabes, Senhor, das dificuldades e das pelejas que enfrentamos para fazer, não só esse projeto, mas tantos outros. Senhor, eu louvo ao Senhor, porque o Senhor, mesmo na nossa pequenez, o Senhor tem engrandecido o Teu nome na nossa vida. Senhor, eu louvo ao Senhor pela amizade e pelo privilégio que tenho, Senhor, de ser amigo particular do pastor Gesiel Freitas e do Adenilson Ribeiro. Senhor, meu Deus, que o Senhor esteja cada dia mais, Senhor, ajudando esses homens, levantando eles cada dia mais para fazer a sua obra com veemência, com alegria, com a paz que emana do Senhor, do Teu trono, para a vida dos Teus filhos, para que eles possam em paz, em alegria e com tudo, Senhor, meu Deus, esse vigor, poder do céu, para que eles levem a semente do Evangelho aonde quer que eles vão. Senhor, meu Deus, este programa, Senhor, meu Deus, que continue sendo um canal de bênção na vida das pessoas. Os espectadores do Falando de Deus que nos acompanharam, Senhor, neste nosso programa especial. Visita a casa, o lar, a família, dando virtude, dando graça, dando paz, dando poder do céu. E, Senhor, que o Senhor escreva esses nomes no livro da vida, que eles também possam partilhar de todas essas maravilhas que aqui foram ditas. É para a Tua glória, Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado a você, espectador do Falando de Deus. A gente se lembrou aqui e se lembra com muita alegria do produtor, do diretor Adenilson Ribeiro, do apresentador Marcos Pavan, dos entrevistados, dos quais eu fui um e muita gente já foi entrevistada aqui, mas especialmente de você, porque sem você não haveria razão para ter esse programa. Portanto, nosso muito obrigado pela sua audiência e, se Deus quiser, até o próximo Falando de Deus.